Existe um objeto na Basílica de Pádua que atrai multidões, mas que, se olhado com atenção, é perturbador. Dentro de um relicário de ouro e cristal cercado por anjos esculpidos não está um osso branco e limpo, está um pedaço de carne. Vermelho, úmido, preservado, é uma língua humana. Ela pertence a um homem que morreu há quase 800 anos. Todo o resto do seu corpo virou pó ou esqueletos secos, como dita a lei da natureza. Mas este órgão menos, a língua menos, recusou-se a apodrecer. Por quê? A tradição diz que Deus preservou este pedaço de carne porque foi através dele que o céu desceu à terra com mais violência e doçura durante a Idade Média. Você provavelmente conhece este homem como o santo. Gentil que ajuda a encontrar chaves perdidas ou arranjar namorados. Você vê a imagem dele segurando um bebê e sorrindo. Mas essa é a versão domesticada de uma das figuras mais temíveis da história da Igreja. O homem dono dessa língua não era apenas um frade. Ele era conhecido em seu tempo como o Martelo dos Hereges. Um homem que enfrentou tiranos, assassinos cara a cara. Que fez peixes saírem da água para ouvir sermões quando os homens se recusaram. E que tinha o poder de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Esqueça o santo casamenteiro. Neste documentário, vamos investigar a vida de Fernando de Bulhões. O homem que se tornou a Arca do Testamento e cujo poder era tão assustador que o próprio Papa o chamava de doutor evangélico. Prepare-se para conhecer o verdadeiro Santo Antônio. Para entender o poder dele, precisamos voltar a Lisboa, Portugal. No ano de 1195, ele não nasceu pobre. Ele nasceu Fernando Martins de Bulhões, filho da nobreza militar. Cresceu à sombra da Catedral de Lisboa, onde se ouvia o tinir das espadas dos cruzados. O destino natural dele seria a guerra ou a política. Ele tinha o sangue quente dos conquistadores, mas Fernando tinha uma guerra interna diferente. Aos 15 anos, contra a vontade da família que queria vê-lo poderoso na corte, ele deserta. Ele foge para o mosteiro de São Vicente de Fora. Ele troca a cota de malha pelo hábito dos agostinianos. Mas o jovem Fernando tinha um problema. Ele era brilhante demais. Ele tinha uma memória fotográfica assustadora. Ele decorou as escrituras inteiras. Se a Bíblia fosse queimada em todo o mundo, diziam que Fernando poderia escrevê-la de memória. Só que livros não eram suficientes. Ele queria sangue. Ele queria o martírio. A virada dark da vida dele acontece quando os restos mortais de 5 frades franciscanos chegam a Portugal. Eram os mártires de Marrocos. Eles tinham ido pregar para os muçulmanos e voltaram decapitados, mutilados. Quando Fernando viu aqueles corpos destroçados, ele não sentiu medo, ele sentiu inveja. Ele olhou para a vida segura e acadêmica dos agostinianos e disse: "Não é isso que eu quero." Ele queria ir para a linha de frente. Ele queria morrer por Cristo. Foi ali que Fernando morreu e Antônio nasceu. Ele trocou de ordem religiosa. Vestiu o pano de saco dos franciscanos, uma ordem nova e radical na época, e embarcou para o Marrocos com um único objetivo: ser morto. Mas Deus tem um senso de humor cruel com os planos humanos. Antônio chegou à África pronto para o martírio. Mas, em vez de uma espada sarracena, o que o atingiu foi uma febre brutal. Malária ou alguma doença tropical o derrubou. O guerreiro passou meses tremendo em uma cama, delirando, inútil. Ele foi forçado a voltar para Portugal, derrotado. Ele falhou. E para piorar, no caminho de volta, uma tempestade jogou o navio dele para o lugar errado. Em vez de Lisboa, ele naufragou na Sicília, Itália. Imagine a cena: um jovem frade, doente, náufrago, em uma terra estranha, com o orgulho despedaçado. Ele queria ser um herói mártir e agora era apenas um mendigo desconhecido. Ele caminhou até Assis para um encontro geral dos franciscanos. Lá, ele viu São Francisco de Assis de longe, mas ninguém notou Antônio. Ele era apenas mais um rosto na multidão. Magro, pálido, silencioso. Ele foi enviado para um eremitério em Monte Paolo, nas montanhas.
Sua função, lavar pratos. Durante meses, uma das mentes mais brilhantes da cristandade ficou escondida na cozinha, esfregando panelas, enquanto monges muito menos letrados discutiam teologia lá fora. Antônio aceitou a humilhação total. Ele se calou. Ele estava sendo forjado no silêncio. A arma estava sendo carregada. O momento da virada parece cena de filme. Houve uma ordenação sacerdotal em forro. Dominicanos e franciscanos estavam reunidos. Por um erro de comunicação, ninguém tinha preparado o sermão. O superior, desesperado, olhou para a cozinha e viu aquele frade português quieto. Antônio, suba lá e diga qualquer coisa simples que o Espírito te inspirar. Eles esperavam algo gaguejado, tímido. Antônio subiu ao púlpito. E quando abriu a boca, a cozinha desapareceu, a voz dele trovejou. Ele começou a citar as escrituras em latim, grego e hebraico, conectando profecias do Antigo Testamento com o Novo de uma forma que nenhum teólogo ali jamais tinha ouvido. A retórica era fogo puro. Não era apenas conhecimento, era unção. Os frades ficaram paralisados. O homem que lavava os pratos era, na verdade, um gigante teológico. Aquele sermão foi o fim do anonimato. A notícia correu à Itália como pólvora. O português fala como um anjo e bate como um martelo. Francisco de Assis, ao saber disso, deu a ele uma ordem: vá e pregue. Antônio saiu da cozinha e entrou na estrada. E a Europa nunca mais seria a mesma. O caçador de hereges tinha começado sua caçada. Para entender os milagres de Antônio, primeiro precisamos entender contra quem ele lutava. A Europa do século XIII estava infectada. Uma seita chamada cátaros ou albigens crescia no sul da França e no norte da Itália. Eles não eram apenas cristãos com opiniões diferentes. Eles acreditavam que o mundo material menos a carne, o sangue, a água, o sexo, a comida menos era obra de Satanás. Para eles, Cristo não teve um corpo físico e a Eucaristia era uma abominação. Eles eram cultos, persuasivos e perigosos. Padres comuns perdiam debates para eles. Bispos tinham medo de enfrentá-los. Foi nesse ninho de cobras que a igreja lançou Antônio. Ele não foi com exércitos, ele foi com a voz. Ele viajava a pé, incansável, entrando nas cidades dominadas pela heresia. Ele era chamado de Arca do Testamento porque, quando falava, parecia que a própria verdade divina estava sendo aberta diante dos olhos das pessoas. Mas em Rimini, na Itália, a cidade estava fechada para Deus. Os líderes da seita ordenaram que ninguém ouvisse o frade. Quando Antônio chegou à praça para pregar, encontrou o silêncio. As pessoas viraram as costas. As janelas se fecharam. O desprezo era total. Antônio estava sozinho. Um homem contra uma cidade inteira. Foi nesse momento de rejeição humana que Antônio decidiu invocar uma audiência que não podia recusar o chamado do Criador. Ignorado pelos homens, Antônio caminhou até a foz do rio Marequia, onde ele encontra o mar Adriático. Ele olhou para as águas escuras e gritou: já que os homens se mostram indignos da palavra de Deus, ouvi a voz: peixes. O que aconteceu a seguir não é uma cena de desenho animado. É uma cena de terror sagrado. Relatos da época descrevem que a água começou a ferver. Centenas, depois milhares de cabeças romperam a superfície. Não era um caos. Era ordem. Os peixes menores ficaram na frente, os médios no meio e os grandes monstros marinhos atrás. Formando um anfiteatro vivo diante do frade, eles não se moviam. Eles olhavam fixamente para Antônio. Antônio começou a pregar. Ele falou sobre como Deus preservou os peixes no dilúvio, sobre como Jonas foi salvo por uma baleia, sobre como Cristo multiplicou peixes para alimentar a multidão. Os hereges de Rimini, vendo aquela movimentação na praia, correram para ver o que estava acontecendo. E quando viram o exército aquático paralisado, ouvindo o homem que eles tinham desprezado, o medo tomou conta. Aquilo não era um show de mágica, era uma humilhação.
A natureza irracional estava prestando culto, enquanto os seres racionais viravam as costas. Os peixes estavam julgando os homens. Diante daquela visão impossível, os hereges caíram de joelhos na areia. A cidade de Rímani, que estava perdida, foi reconquistada não pela espada, mas pelo choque de realidade. Mas os hereges não desistiam fácil. Em Tulis ou Rímani, dependendo da fonte, mas a teologia é a mesma. Um líder cátaro chamado Bononilo lançou um desafio direto. Ele disse a Antônio: "Eu acreditarei que esse pedaço de pão é realmente o corpo de Cristo se a minha mula, depois de passar fome, preferir adorar a hóstia a comer a sua ração era uma aposta perigosa." Antônio aceitou. O herege trancou a mula por 3 dias. Sem comida, sem água. O animal estava enlouquecido de fome. No dia marcado, a praça estava lotada. De um lado, o herege com uma cesta cheia de aveia fresca e perfumada. Do outro, Antônio, segurando apenas o ostensório com a hóstia consagrada. O animal foi solto. A lógica biológica era clara. O instinto de sobrevivência falaria mais alto. A mula correu em direção à comida. O herege sorriu. Mas então, Antônio deu uma ordem. Não com gritos, mas com autoridade espiritual, em nome do teu Criador, que eu carrego em minhas mãos. Ordeno-te que o adores. Para que os hereges saibam que até as bestas reconhecem o Senhor, a mula parou bruscamente. Ela ignorou a aveia. Ela ignorou a fome de 3 dias. O animal virou para Antônio. Dobrou as patas dianteiras e baixou a cabeça até o chão, em posição de adoração total diante da Eucaristia. O silêncio na praça foi absoluto. Antônio não usou aquele momento para se gabar. Ele usou para converter. Bononilo, vendo sua própria besta agir com mais piedade do que ele, desabou. Aquele milagre quebrou a espinha dorsal da heresia na região. Esses eventos mostram o verdadeiro perfil de Santo Antônio. Ele não era passivo. Ele usava o sobrenatural como uma ferramenta de ataque contra a mentira. Ele forçava a realidade a se curvar diante da verdade para que as almas não se perdessem. Ele viajava tanto, pregava tanto, que seu corpo começou a cobrar o preço. Ele desenvolveu hidropisia inchaço doloroso. Mal conseguia andar, mas não parava. Diziam que, quando ele pregava, sua voz alcançava distâncias impossíveis, como se o vento levasse o som. E que ele tinha o dom da xenoglossia, menos ele falava em sua língua. Mas estrangeiros de qualquer nação o entendiam perfeitamente. Mas o maior confronto da vida dele não seria contra peixes, mulas ou hereges teóricos. Seria contra um monstro de carne e osso. Um tirano sanguinário que matava crianças e aterrorizava a Itália. E Antônio, desarmado e doente, decidiu bater na porta desse assassino. Se os hereges atacavam a alma, Ezelino da Romano atacava a carne. Na história da Itália, poucos nomes causam tanto repulsa quanto este. Ezelino era um senhor da guerra, um gibelino aliado ao imperador, que governava a região de Verona e Pádua com uma crueldade que faria ditadores modernos parecerem amadores. Dante, em A Divina Comédia, colocou Ezelino no 7º círculo do inferno, mergulhado em um rio de sangue fervente. Em vida, ele era chamado de filho de Satanás. Ele gostava de torturar prisioneiros, mutilar crianças e massacrar populações inteiras que não se curvassem a ele. Ninguém tinha coragem de olhar nos olhos dele, exceto um frade doente e inchado. Antônio soube que Ezelino havia capturado o conde Risardo de San Bonifacio e estava massacrando os cidadãos de Pádua. O frade não convocou um exército. Ele foi sozinho até o palácio do tirano em Verona. Os guardas, acostumados a matar qualquer um que se aproximasse, deixaram o frade passar, talvez por curiosidade mórbida. Antônio entrou no salão do trono. Ezelino estava cercado de assassinos. Em vez de pedir clemência ou fazer um discurso diplomático, Antônio apontou o dedo na cara do monstro. Ele gritou: "Até quando continuarás a derramar sangue inocente?"
A sentença de Deus pende sobre a tua cabeça. Arrepende-te, ou teu fim será terrível. Os soldados sacaram as espadas, esperando a ordem para cortar o frade em pedaços. Mas a ordem não veio. Ezelino, o homem que nunca sentiu medo, começou a tremer. Testemunhas relatam que o tirano empalideceu, desceu do trono e se jogou aos pés de Antônio. Ele colocou o cinto militar no pescoço do frade em sinal de submissão e prometeu parar com o massacre naquele momento. Quando Antônio saiu, ileso, os soldados perguntaram a Ezelino o que tinha acontecido. O tirano respondeu: "Eu vi, nos olhos daquele homem, um fulgor divino tão terrível que senti que o inferno se abriria para me engolir se eu o tocasse." Antônio dobrou o diabo apenas com o olhar. Mas o poder de Antônio não se limitava a controlar homens ou animais. Ele parecia ter a chave para quebrar as leis da física, especificamente o tempo e o espaço. Ocorre então um dos eventos mais documentados e perturbadores de sua geografia. Enquanto pregava em Pádua, na Itália, diante de uma multidão, Antônio parou bruscamente. Ele ficou em silêncio. Puxou o capuz sobre a cabeça e entrou em um estado de transe profundo. O corpo estava ali, apoiado no púlpito, mas a consciência menos e a presença física menos estava a 2.000 quilômetros de distância. Em Lisboa, Portugal, o pai de Antônio, Martinho de Bulhões, estava sendo levado à forca. Ele era acusado injustamente de assassinar um jovem nobre. Todas as evidências apontavam para ele. A sentença já tinha sido dada. De repente, no meio do julgamento em Lisboa, um frade aparece do nada. Ninguém viu ele entrar. Ele levanta a mão e ordena que parem a execução. Era Antônio. Ele diz ao juiz que seu pai é inocente. O juiz ri e pede provas. Antônio então faz o impensável. Ele pede que tragam o corpo da vítima assassinada. Diante do cadáver frio, Antônio ordena, em nome de Cristo: "Levanta-te e dize a verdade. Foi o meu pai quem te matou?" O cadáver abriu os olhos. O morto sente no caixão e, com uma voz sepulcral, respondeu diante de toda a corte de Lisboa: "Não, Martinho é inocente." Após dar o testemunho, o morto voltou a deitar-se e morreu novamente. O pai foi libertado imediatamente, sob o terror absoluto dos presentes. No mesmo instante, em Pádua, Antônio levantou o capuz, saiu do transe e continuou o sermão exatamente de onde tinha parado, como se nada tivesse acontecido. Ele esteve em 2 lugares ao mesmo tempo. Salvou o pai, ressuscitou um morto e converteu uma multidão. Isso não é apenas santidade. É o domínio total sobre a matéria. É aqui que precisamos corrigir um erro histórico visual. Você vê as imagens de Santo Antônio segurando o menino Jesus e pensa: que bonitinho. Mas a origem dessa imagem não tem nada de fofo. É uma experiência mística avassaladora. Perto do fim de sua vida, Antônio se retirou para os campos de Camposampiero. O conde Tiso, dono das terras, hospedou o santo em uma pequena cabana isolada. Uma noite, o conde passou perto da cabana e viu uma luz fortíssima saindo pelas frestas da porta. Parecia um incêndio. O fogo era tão branco e intenso que iluminava a floresta ao redor. O conde correu para apagar o fogo e arrombou a porta. Mas não havia chamas. Havia Antônio, em êxtase, segurando nos braços um menino feito de luz viva. A criança irradiava uma beleza aterrorizante. Antônio conversava com ela, chorava e ria, em uma intimidade que nenhum humano deveria presenciar. Quando a visão terminou e a luz se apagou, Antônio percebeu que o conde estava ali, paralisado de medo. O santo, exausto pela força da visão, fez o conde jurar que nunca contaria aquilo a ninguém enquanto ele estivesse vivo. Aquilo era o mistério da encarnação, Deus se fazendo pequeno nas mãos de um homem. A imagem do santo com o bebê não representa um homem cuidando de uma criança. Representa um homem segurando o próprio Deus, suportando o peso da glória divina sem ser incinerado por ela. É o ápice da teologia mística. Mas aquela luz era também um aviso.
A chama da vida de Antônio estava se consumindo rápido demais. O corpo inchado, as viagens, os jejuns e o peso desses milagres cobraram o preço final. Aos 36 anos, o martelo de Deus estava prestes a dar sua última batida. Junho de 1231, o martelo dos hereges estava quebrado. A hidropisia acúmulo de líquidos torna-os insuportável. Ele mal conseguia respirar. Sentindo que a morte estava batendo à porta, Antônio pediu para ser levado de volta a Pádua. Ele queria morrer em sua cidade. Eles o colocaram em uma carroça de boi. Mas o corpo dele não aguentou os solavancos da estrada. Ao chegar em um pequeno subúrbio chamado Arcela, nos arredores de Pádua, ele ordenou que parassem. Ele sabia que não chegaria vivo à Basílica. Ele foi levado para o quarto do capelão das Clarissas Pobres. Foi ali, naquele quarto simples, que ocorreu a última visão. Antônio, que passou a vida inteira lutando, de repente parou. Seus olhos, antes cansados, se arregalaram e viram assim um ponto invisível no teto. Ele começou a sorrir. O frade que o acompanhava perguntou: "O que vês, pai Antônio?" Ele respondeu com a última frase de sua vida, em latim claro e forte: "Video Domem, vejo meu Senhor." Não houve agonia final, não houve medo. Aos 36 anos incompletos, o maior orador da cristandade silenciou. Mas o que aconteceu nos minutos seguintes foi o verdadeiro milagre. Diz a lenda menos e os registros da cidade que no exato momento em que ele expirou, as crianças de Pádua, que estavam brincando nas ruas, pararam. Sem que ninguém lhes dissesse nada, elas começaram a correr e gritar em uníssono: "O santo morreu! O pai santo morreu!" Não foi um sino de igreja que anunciou a morte, foi o choro espontâneo das crianças. Normalmente, um funeral é um evento triste e ordenado. O de Antônio foi uma quase guerra civil. A notícia da morte causou uma histeria coletiva. As pessoas de Arcela queriam enterrá-lo lá. O povo de Pádua exigia o corpo na cidade. Os frades tentaram esconder a morte por algumas horas para evitar tumulto, mas foi inútil. Homens armados de Pádua marcharam até Arcela para resgatar o corpo. Barreiras foram montadas, pontes foram bloqueadas. Houve confrontos físicos. Todos queriam a posse daquela bateria nuclear de milagres. No final, Pádua venceu. O corpo foi levado em procissão triunfal. E durante esse trajeto, a natureza humana e divina pareciam se misturar. Cegos que tocavam no caixão voltavam a ver. Paralíticos largavam as muletas na estrada. Não era um enterro, era uma explosão de poder. O bispo de Pádua, que em vida às vezes tinha ciúmes da fama do frade, teve que se curvar. O clamor popular não era rezem por ele, era rezem para ele. Para a Igreja Católica, declarar alguém santo é um processo jurídico lento. Leva décadas, séculos. Exige advogados, médicos, provas, contraprovas. Mas com Antônio, o sistema quebrou. Menos de um mês após o enterro, os milagres eram tantos que o Vaticano não conseguia ignorar. O Papa Gregório IX, que conhecia Antônio pessoalmente e o chamava de Arca do Testamento, decidiu agir. Ele nomeou uma comissão de cardeais. Mas a investigação durou pouco. As provas eram esmagadoras. Não havia advogado do diabo capaz de argumentar contra. Em 30 de maio de 1232, menos de um ano após a morte de Antônio, o Papa Gregório IX subiu ao altar na Catedral de Spoleto. Ele não apenas o canonizou. Ele o fez no tempo recorde da história da Igreja até aquele momento, 11 meses e alguns dias. O Papa entoou a antífona ao Dr. Optimi, ó Doutor Ótimo, um título reservado apenas aos maiores intelectuais da fé. Ali, Gregório IX confirmava: Antônio não era apenas um fazedor de milagres popular. Ele era uma mente brilhante que iluminou a teologia. O martelo agora era oficialmente um santo, mas a maior prova de sua santidade não viria do Papa, viria da terra. 30 anos depois,
quando decidiram abrir o túmulo para transferir o corpo para a nova e majestosa basílica construída em sua honra. Tiveram uma surpresa que desafia a biologia e que nos leva ao final desta história. 30 anos se passaram desde a morte de Antônio. A nova e gigantesca basílica em Pádua estava pronta. Chegou a hora de transferir os restos mortais do pequeno túmulo provisório para o altar definitivo. A cerimônia foi liderada por ninguém menos que São Boaventura, o ministro-geral dos franciscanos e também um gigante intelectual. Quando abriram o sarcófago, a natureza havia feito o seu trabalho. O corpo de Antônio era apenas um esqueleto envolto em pó e cinzas. A carne havia desaparecido, o hábito estava em trapos. Mas, no meio daquela poeira cinzenta, algo brilhava com a cor vermelha da vida. Boaventura se aproximou. Ele usou instrumentos cirúrgicos da época para separar os ossos da mandíbula. E o que ele segurou nas mãos fez os monges recuarem em choque. A língua, o órgão estava úmido, flexível e perfeitamente preservado. Parecia ter sido cortada de um homem vivo naquele instante. Para a teologia medieval, aquilo não era apenas mágica. Era uma mensagem codificada de Deus. O corpo de Antônio, menos a parte que sentia fome. Cansava e adoecia menos, virou pó, mas a ferramenta da palavra, o instrumento que ele usou para combater hereges. Acalmar tiranos e pregar aos peixes, permaneceu intocada pela morte. São Boaventura, segurando a relíquia chorando, disse a frase que ficou para a história: ó língua bendita, que sempre bendizias o Senhor e o fizeste bendizer pelos outros. Agora manifesta claramente quanto mérito tiveste diante de Deus, não foi apenas a língua. Séculos depois, em novas exumações científicas, inclusive em 1981, descobriu-se que as cordas vocais e as cartilagens da laringe, todo o aparelho de som do santo, também estavam incrivelmente preservados. A mensagem é brutal e clara: a palavra de Deus nunca morre, e quem a profere com verdade torna-se eterno. Durante séculos, a arte pintou Antônio como um jovem magro, pálido, com cara de boneca de porcelana. Uma figura frágil segurando lírios. Mas em 2014, a ciência moderna destruiu essa imagem e nos devolveu o homem real. Uma equipe internacional de peritos forenses e arqueólogos, usando o crânio real do santo e tecnologia 3D de ponta, reconstruiu seu rosto. Eles trabalharam às cegas, sem saber de quem era o crânio, para evitar viés artístico. O resultado foi um choque. O verdadeiro Antônio não tinha nada de frágil. Ele era um homem robusto, de pescoço grosso e estrutura óssea pesada. Tinha um maxilar quadrado, típico de quem tem determinação férrea. Seus olhos eram profundos e o nariz aquilino. Ele parecia um jogador de rugby ou um soldado veterano. O sobrenome dele era Bulhões, que remete a bull, touro. A ciência mostrou que ele tinha a estrutura física de um touro. A análise dos ossos também revelou o sofrimento dele. Os joelhos estavam deformados, menos calos ósseos causados por passar horas, talvez dias inteiros, ajoelhado em oração. Essa nova face, revelada pela tecnologia, combina muito mais com o homem que enfrentou Ezelino da Romano e que gritou com os peixes. Não era um menino doce. Era um tanque de guerra espiritual. Chegamos ao fim desta investigação e precisamos confrontar um mito popular. Se você rezava para Santo Antônio apenas para achar a chave do carro ou para arranjar um namorado, você estava subutilizando uma das armas mais poderosas do céu. Sim, ele é o padroeiro das coisas perdidas. Mas não porque ele achava objetos. O título original dele era Restaurador das Almas Perdidas. Ele encontrava hereges perdidos na mentira. Ele encontrava pecadores perdidos no vício. Ele encontrava a esperança perdida em cidades devastadas pela guerra. Reduzir o martelo dos hereges a um santo casamenteiro é como usar uma espada de diamante para cortar pão. Funciona. Funciona, mas ela foi forjada para matar dragões. A língua de Santo Antônio continua lá, em Pádua, desafiando a biologia há 800 anos. Ela permanece como um aviso silencioso para nós,
Em nossa era de palavras vazias, fake news e discursos superficiais, Antônio nos ensina que a verdade tem um peso físico, que a fé não é um sentimento fofinho, é um combate. Ele foi o homem que uniu o intelecto de um gênio com a coragem de um mártir. Ele provou que é possível viver no meio do inferno, seja na guerra da Itália medieval ou no caos do mundo moderno, e não ser queimado por ele. Da próxima vez que você vir uma imagem de Santo Antônio, não veja o jovem delicado, veja o exorcista. Veja o doutor. Veja o martelo. E se você está perdido, não nas suas chaves, mas na sua vida, agora você sabe quem chamar de verdade. Se este documentário mudou a forma como você vê a história da igreja, inscreva-se no canal. Nós trazemos à luz o que o tempo tentou esconder nas trevas.